O lobby do Hotel 5 Estrelas em Salvador era um universo à parte, hermeticamente selado do calor úmido e da alma vibrante da Bahia que pulsava do outro lado das vidraças imensas. Lá dentro, o ar-condicionado soprava um frio cortante, e o silêncio era preenchido apenas pelo zumbido discreto das conversas de negócios e pelo som dos sapatos caros ecoando no mármore polido. Carlos Fontoura, CEO de uma gigante industrial do Sul, era uma figura imóvel no meio daquele fluxo apressado. Aos 55 anos, ele vestia o poder como uma segunda pele, um terno impecável, um relógio que valia mais que um carro e uma postura que impunha distância. No entanto, por trás da fachada de sucesso, seus olhos carregavam o peso de uma solidão crônica, um deserto particular em meio à opulência que ele mesmo construiu. Ele não via as pessoas, apenas obstáculos ou ferramentas. Com um clique seco, a tela do seu notebook se apagou, encerrando uma chamada de vídeo que acabara de selar um contrato milionário. Não houve um lampejo de celebração em seu rosto, apenas o aprofundar de uma ruga de cansaço entre as sobrancelhas. Para ele, a vitória nos negócios já não tinha sabor. Era apenas a continuação de um movimento perpétuo, um ciclo de conquistas que só servia para alimentar o vazio que o consumia por dentro. Seus filhos mal o procuravam. Seu casamento havia se desfeito em meio a agendas e viagens, e as pessoas ao seu redor o admiravam pelo que ele possuía, não por quem ele era. Ele se sentia um espectro, um homem que havia trocado sua humanidade por uma cadeira no topo de um império frio e silencioso, exatamente como aquele lobby de hotel. Levantando-se para guardar seus pertences, sua mente ainda estava presa nos números e cláusulas do contrato. O movimento foi automático, descoordenado. Sua mão esbarrou na pasta de couro sobre a mesa de centro e ela tombou com um som oco. De repente, dezenas de documentos importantes deslizaram pelo chão liso e brilhante, espalhando-se como folhas secas ao seu redor. Carlos parou, olhando para a bagunça com uma irritação resignada. Ele esperava a indiferença de sempre. Hóspedes passariam por ele, desviando o olhar, imersos em suas próprias urgências. Funcionários talvez o observassem de longe, esperando um comando. Ele suspirou, preparando-se para se abaixar e recolher os papéis de sua própria desatenção. Um pequeno ato de humilhação em seu mundo onde tudo era feito por outros. Foi quando uma figura jovem e ágil se aproximou. Mateus, o mensageiro de 20 anos, moveu-se com uma rapidez e uma leveza que contrastavam com a rigidez do ambiente. Sem pedir permissão, ele se agachou e começou a juntar as folhas com uma eficiência impressionante. Não havia servilismo em seu gesto, mas uma prestatividade genuína. Enquanto organizava os papéis, ele ergueu o rosto para Carlos, e foi o sorriso que o desarmou. Era um sorriso largo, sincero, que alcançava seus olhos brilhantes de otimismo. Ao entregar a pasta perfeitamente arrumada, sua voz soou calma e tranquilizadora. Fique tranquilo, senhor. Acontece. O importante é que está tudo em ordem agora. Aquelas palavras simples, ditas por um jovem que não queria nada em troca, atravessaram a armadura de cinismo de Carlos como nada havia feito em anos. Pela primeira vez, ele não se sentiu como um CEO, mas como um homem, visto por outro ser humano. Aquele gesto de gentileza despretensiosa ficou ecoando na mente de Carlos pelo resto do dia. Ele, que vivia cercado por assistentes e executivos que mediam cada palavra e cada movimento, sentiu-se genuinamente tocado pela pureza da atitude de Mateus. Por isso, nos dias seguintes, ele quebrou sua rotina de isolamento e passou a observar o jovem mensageiro de longe. Viu-o ajudar uma senhora idosa a encontrar o elevador, segurando seu braço com uma firmeza delicada e conversando com ela como se fosse sua própria avó. Viu-o se agachar para amarrar o cadarço de uma criança que corria pelo saguão,
arrancando uma gargalhada do menino e um olhar de gratidão dos pais. Cada ação de Mateus era um pequeno ato de humanidade em um ambiente construído sobre a frieza da transação. Uma luz quente e vibrante que parecia pertencer mais à cidade lá fora do que àquele hotel. Intrigado, Carlos decidiu que precisava entender a origem daquela luz. Em uma tarde mais calma, ele chamou Mateus para uma conversa no café do hotel. Um convite que deixou o jovem visivelmente nervoso, mas que ele aceitou com sua habitual cortesia. Longe do balcão de serviço, sem o uniforme como uma barreira, Mateus parecia ainda mais jovem. Carlos perguntou sobre sua vida, sua família, seus sonhos. As respostas vieram sem ensaio, repletas de uma sinceridade desarmante. Mateus falou de sua mãe, uma cozinheira de mão cheia, de seus irmãos mais novos, que ele ajudava a criar, e de seu grande sonho, cursar administração para um dia abrir um pequeno negócio e dar uma vida mais confortável para todos eles. Ele não se queixava das dificuldades, apenas as apresentava como parte do caminho que precisava trilhar. A história de Mateus era um espelho invertido da vida de Carlos. O jovem era o pilar de sua família, sustentando-a com seu trabalho incansável e com um otimismo que parecia inabalável. Ele vivia a realidade crua da desigualdade social, onde seu potencial e sua inteligência emocional eram imensos, mas as oportunidades eram escassas, limitadas pelas circunstâncias de seu nascimento. Enquanto falava, seus olhos brilhavam não com ressentimento, mas com a esperança pura de quem acredita na força do trabalho e na bondade das pessoas. Carlos ouvia cada palavra e sentia o peso de suas próprias conquistas vazias. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas havia perdido a conexão mais fundamental, aquela que Mateus exercitava todos os dias. A conexão com o próximo. O propósito de cuidar de alguém além de si mesmo. Enquanto Mateus descrevia seu plano de economizar cada centavo por anos, para talvez um dia pagar a faculdade, uma ideia impulsiva e avassaladora tomou conta de Carlos. Era uma loucura. Uma decisão que ia contra toda a sua lógica empresarial, mas que parecia a única coisa certa a se fazer em muito tempo. Ele olhou para o jovem à sua frente, não vendo mais um mensageiro de hotel, mas a personificação da paixão e da integridade que ele mesmo havia perdido em algum ponto de sua escalada ao topo. Ele via a matéria-prima de um líder, alguém que não precisava aprender sobre capital humano em livros de gestão, porque ele o vivia em sua essência. A decisão de oferecer-lhe uma oportunidade em sua empresa no Paraná não foi um ato de caridade, mas um gesto desesperado de autopreservação. Uma tentativa de trazer aquela luz para dentro de seu próprio mundo cinzento. Quando a oferta foi feita, um silêncio pesado preencheu o espaço entre eles. Mateus ficou paralisado, seus olhos arregalados em pura incredulidade. Ele achou que era uma brincadeira, uma confusão. Um cargo de trainee em uma das maiores indústrias do país, com salário, moradia e estudos pagos, parecia um roteiro de filme. Carlos, por sua vez, sentiu uma vulnerabilidade que não experimentava há décadas. Ele explicou com uma calma forçada que não estava oferecendo um favor, mas fazendo um investimento. "Eu vejo em você", disse ele, com a voz mais grave que o normal. "Uma qualidade que não se ensina, caráter. O resto a gente aprende." Para Mateus, aquelas palavras eram mais valiosas do que qualquer promessa de dinheiro. Era o reconhecimento de seu valor como pessoa, algo que ele nunca esperou receber de um homem como aquele. A notícia caiu como uma bomba na pequena casa da família de Mateus, em um bairro simples de Salvador. Sua mãe, entre lágrimas de orgulho e de medo, o abraçou com força. A alegria pela oportunidade única se misturava à angústia da separação. "O Sul é outro mundo, meu filho", ela dizia, com a voz embargada. "É frio,
As pessoas são diferentes. Tenho medo que você se perca, que esqueça de onde veio. Seus irmãos o olhavam com uma mistura de admiração e tristeza, pois o pilar da casa estava de partida. A resistência familiar não era por falta de confiança nele, mas por um amor protetor, que temia o desconhecido e as armadilhas que um mundo tão distante e diferente poderia esconder. Aquele era seu primeiro grande obstáculo, o peso da escolha de seguir seu sonho contra o medo de abandonar suas raízes. É nessas horas que a gente vê o tamanho da coragem que uma escolha exige. Um caminho que promete tudo, mas que cobra o preço de deixar para trás o que você mais ama. Se histórias como essa te tocam, se inscreve aqui no canal, porque é a sua força que me permite continuar compartilhando elas, mostrando que cada passo, por mais difícil que seja, vale a pena ser contado. Ao mesmo tempo, em sua suíte presidencial, Carlos enfrentava suas próprias batalhas. Uma ligação para seu diretor de RH no Paraná foi recebida com um ceticismo polido, mas evidente. Um mensageiro, senhor Fontoura, sem formação acadêmica, sem experiência corporativa. O senhor tem certeza? Cada pergunta do diretor ecoava as próprias dúvidas que assombravam Carlos. Seria ele um velho tolo, movido por um capricho sentimental? Estaria ele prestes a jogar um jovem cheio de pureza em um ambiente corporativo predatório que poderia esmagá-lo? O maior medo de Carlos não era que Mateus falhasse, mas que ele tivesse sucesso e, no processo, se transformasse em mais um executivo frio e calculista, exatamente como ele. A ideia de corromper a única centelha de autenticidade que encontrou em anos era aterrorizante. Apesar de todas as dúvidas e medos, Mateus tomou sua decisão. Em uma nova conversa com Carlos, seus olhos não demonstravam mais hesitação, mas uma determinação serena. Eu aceito, senhor, não só pelo emprego ou pelo dinheiro. Eu aceito porque o senhor olhou para mim e viu alguém que nem eu sabia que podia ser. Eu não vou decepcionar essa confiança. Naquele momento, o vínculo entre eles se aprofundou, transcendendo a relação de chefe e futuro funcionário. Tornou-se um pacto silencioso de mentoria e lealdade, quase paternal. Carlos sentiu um alívio imenso, como se a decisão de Mateus validasse sua própria intuição e lhe desse um novo propósito: garantir que aquele jovem brilhante pudesse crescer sem perder sua essência. Ele não seria apenas um chefe, seria um guardião. A chegada de Mateus ao Paraná foi um choque sensorial e cultural brutal. O calor úmido e o cheiro de dendê de Salvador foram substituídos por um vento frio e cortante e pelo cheiro de asfalto molhado de Curitiba. O abraço fácil e o sorriso largo das pessoas deram lugar a cumprimentos formais e a uma pressa contida. Na empresa, a recepção foi ainda mais gélida. Os olhares de soslaio, os cochichos nos corredores e o rótulo imediato de "o protegido do chefe" criaram uma barreira invisível ao seu redor. Ele, que sempre se conectou com todos com tanta facilidade, de repente se viu em uma ilha, cercado por um oceano de desconfiança e ressentimento. Seus colegas viam sua origem humilde não como uma história de superação, mas como prova de que ele não pertencia àquele lugar. Os primeiros meses foram uma provação solitária. Mateus se esforçava em dobro, estudando os processos da empresa até tarde da noite, tentando absorver em semanas o que outros levaram anos para aprender. Ele tentava aplicar sua simpatia natural, oferecendo ajuda, puxando conversa no café, mas suas tentativas eram frequentemente recebidas com monossílabos ou com uma frieza polida que doía mais do que a grosseria explícita. A saudade de casa era uma dor física, uma nostalgia do tempero da mãe, do som das risadas dos irmãos, do calor do sol em sua pele. Ele ligava para a família todas as noites, forçando um tom otimista para não preocupá-los, mas ao desligar, o silêncio do seu pequeno apartamento ecoava sua profunda solidão, fazendo-o questionar:
Pela primeira vez, se havia tomado a decisão certa. Quem nunca se sentiu um peixe fora de água, não é mesmo? É um sentimento que esmaga a alma, que te faz duvidar de cada passo que você deu. Se você também se conecta com essa luta para encontrar seu lugar no mundo, considere se inscrever aqui. Cada novo amigo que se junta a nós me dá mais um motivo para não desistir de contar essas jornadas de superação. Carlos percebia a luta silenciosa de Mateus. Ele via a luz nos olhos do jovem vacilar, ameaçada pela névoa fria do ambiente corporativo. Ele sabia que uma intervenção direta poderia piorar as coisas, reforçando a imagem de protegido. Então, ele optou por um gesto sutil. Em uma sexta-feira, ao final do expediente, ele convidou Mateus para acompanhá-lo, não para uma reunião, mas para visitar a linha de produção da fábrica. Lá, em meio ao barulho das máquinas e ao cheiro de metal, Carlos apresentou-o não como um trainee, mas como um futuro líder, e pediu que ele conversasse com os operários. Naquele ambiente, a habilidade de Mateus de se conectar com as pessoas floresceu instantaneamente. Ele ouviu suas histórias, entendeu suas dificuldades e, por algumas horas, deixou de ser o estranho no ninho para ser apenas ele mesmo, um jovem genuinamente interessado em gente. Aquele momento na fábrica foi um breve oásis, mas o deserto da desconfiança corporativa era vasto e implacável. A pressão sobre Mateus continuava a aumentar. Cada tarefa sua era examinada sob um microscópio. Cada conversa era interpretada como uma tentativa de ganhar favoritismo. Foi nesse clima de cerco que o erro aconteceu. Cansado, sentindo o peso da saudade e da responsabilidade, ele inverteu 2 números cruciais em uma planilha de custos para um projeto internacional. Um deslize pequeno, quase imperceptível, mas com potencial para gerar um prejuízo milionário e colocar em risco um contrato vital. O erro foi descoberto por um dos seus maiores detratores, que não perdeu tempo em espalhar a notícia com um tom de triunfo mal disfarçado. Em questão de horas, os corredores zumbiam com a confirmação do que todos pareciam esperar. O protegido do chefe não era nada além de um garoto despreparado que não pertencia àquele lugar. Para Mateus, a notícia do seu próprio erro foi como um soco no estômago, tirando-lhe o ar e a esperança. A humilhação era pública e esmagadora. Ele não sentia raiva, apenas uma profunda e avassaladora vergonha. Sentia que havia traído a confiança de Carlos, a única pessoa que acreditou nele e que havia provado que sua mãe e todos os outros estavam certos em seus medos. O sonho havia se transformado em um pesadelo. Naquela noite, ele não ligou para casa. Apenas ficou sentado no escuro de seu apartamento, o silêncio sendo preenchido apenas pelo som de seu coração batendo descompassado. Ele arrumou sua pequena mala, escreveu uma breve carta de demissão e se preparou para o ato final de sua fracassada jornada. Enfrentar Carlos Fontoura pela última vez, admitir sua incompetência e voltar para a Bahia, com nada além do gosto amargo da derrota. Na manhã seguinte, ele caminhou até a sala de Carlos como um condenado caminhando para sua sentença. O corredor parecia mais longo, o ar mais frio. Ele bateu na porta de madeira maciça e entrou sem esperar uma resposta. Carlos estava de costas, olhando pela janela panorâmica, a cidade cinzenta lá fora. Mateus colocou o envelope sobre a mesa polida, sua voz saindo quase como um sussurro. Senhor Fontoura, eu sinto muito. Eu vim pedir minha demissão. Carlos não se virou. Houve um silêncio pesado, quebrado apenas pelo zumbido distante das impressoras. Então, lentamente, ele se virou, caminhou até a porta e a fechou. O som seco da fechadura ecoou na sala, selando os dois ali dentro. Não havia raiva nos olhos de Carlos, apenas uma tristeza profunda e cansada que Mateus nunca tinha visto antes. Carlos se apoiou na porta, cruzando os braços, e olhou para Mateus como se o visse pela primeira vez. Você acha que eu te trouxe para cá?
a mais de 2.000 quilômetros de sua casa, porque eu precisava de alguém que preenchesse planilhas sem cometer erros. Sua voz era baixa, desprovida de qualquer autoridade de CEO. Era a voz de um homem. Eu tenho 200 funcionários que podem fazer isso. Eu te trouxe para cá, Matheus, por mim, porque eu me perdi. Eu construí este império e ele me engoliu. Eu não te trouxe aqui para ser perfeito. Eu te trouxe para me lembrar por que comecei tudo isso. Para me lembrar que por trás dos números existem pessoas. Eu te trouxe para me lembrar de como ser humano novamente. As palavras atingiram Mateus com a força de uma revelação. Aquele homem poderoso, o gigante da indústria, estava despido de sua armadura, mostrando uma vulnerabilidade que era quase dolorosa de se ver. Naquele instante, a hierarquia entre eles se desfez completamente. Não era mais o chefe e o funcionário, o mentor e o aprendiz. Eram dois homens, cada um lutando contra sua própria solidão, encontrando um no outro uma improvável tábua de salvação. Mateus sentiu as lágrimas que segurava finalmente escorrerem, não de tristeza, mas de um alívio e uma compreensão profundos. Ele não estava ali para ter sucesso em uma carreira. Sua missão era muito maior. Ele pegou o envelope da mesa, rasgou-o em dois e olhou para Carlos com uma nova determinação. "O senhor não vai se livrar de mim tão fácil", disse ele, com um esboço do sorriso que havia desaparecido há meses. Aquele pedido de demissão rasgado foi o ponto de virada, não apenas para Mateus, mas para toda a empresa. Com a confiança de Carlos como seu escudo e sua própria resiliência como sua espada, ele mergulhou no problema que criou com uma energia renovada. Ele não se escondeu atrás de desculpas. Em vez disso, reuniu a equipe que antes o hostilizava e, com uma humildade desarmante, assumiu a total responsabilidade pelo erro. Em seguida, com a mesma clareza que usava para organizar documentos no lobby de um hotel, ele apresentou um plano de ação detalhado para reverter o prejuízo. Sua capacidade de ouvir, de valorizar a opinião de cada um e de injetar otimismo em uma situação de crise, começou a dissolver as barreiras da desconfiança. As pessoas que o viam como um intruso passaram a vê-lo como um líder nato. Alguém que não comandava pelo cargo, mas inspirava pelo exemplo. O sucesso na resolução daquele projeto foi apenas o começo. Mateus percebeu que a frieza e a desconfiança que ele sentiu não eram um problema pessoal, mas um sintoma de uma cultura corporativa que priorizava métricas em detrimento de pessoas. Com o apoio total de Carlos, ele começou a implementar pequenas, mas significativas mudanças. Criou cafés da manhã semanais para integrar os departamentos. Iniciou um programa de mentoria onde os mais experientes ajudavam os novatos e, o mais importante, instituiu uma política de porta aberta, que incentivava o diálogo honesto e a empatia. Lentamente, o clima na empresa se transformou. Os corredores silenciosos ganharam o som de conversas e risadas. A produtividade aumentou, não por medo ou competição, mas por um senso de pertencimento e colaboração. Mateus, o garoto da Bahia, havia trazido o calor humano para o coração frio da indústria. 2 anos depois, em uma tarde de outono, Carlos saiu do prédio da empresa, o peso do dia em seus ombros. Mas, ao chegar à calçada, ele parou. Encostado em um carro sedã simples, mas impecavelmente limpo e com cheiro de novo, estava Mateus, segurando um par de chaves. Ele não era mais o jovem inseguro, mas um homem confiante, cujo sorriso ainda carregava a mesma sinceridade do primeiro dia. Ele estendeu as chaves para Carlos. "O senhor me ensinou a dirigir minha carreira. Hoje, me deixa te levar para almoçar." Carlos olhou para o carro, para as chaves e para o rosto radiante de Mateus. Ele não conseguiu conter um sorriso genuíno, amplo, que alcançou seus olhos e iluminou seu rosto cansado. Naquele momento,
Ele entendeu que seu maior legado não eram os prédios ou os contratos, mas a vida que ele ajudou a transformar e que, no processo, salvou a sua própria. Aquele almoço marcou o início de uma nova fase. Carlos começou a se afastar gradualmente da presidência, dedicando seu tempo e recursos a uma nova paixão: a Fundação Fontura, criada para encontrar e financiar jovens talentos como Mateus em comunidades carentes por todo o Brasil. Ele finalmente se reconectou com seus filhos, não como um provedor ausente, mas como um pai presente que agora tinha histórias de propósito para compartilhar. A história deles nos mostra que um único gesto de gentileza pode reescrever destinos, que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua origem, mas na força de seu caráter. É por acreditar no poder de jornadas como essa que eu continuo aqui. Se você também acredita, se inscreva no canal e faça parte da nossa comunidade, pois cada novo inscrito é a prova de que vale a pena continuar contando histórias que nos lembram da nossa humanidade.